Aula 10 do curso React Essencial e Acelerado. Título da aula de hoje, Props, passagem de dados. Bom, vamos ver isso. Bom, Props, que é a abreviação de propriedades, é uma forma no React de passar dados e funcionalidades entre componentes. E essa informação, né, os props, elas são passadas na instanciação do componente e tratadas como parâmetros, como se fosse uma passagem de parâmetros. Vamos ver em seguida em exemplo. Aí um detalhe importante das props é o seguinte: o componente ele recebe uma prop, ele pode manusear essa informação que ele recebe, mas ele não pode modificar. As props recebidas não são modificáveis no componente que as recebe. Bom, vamos olhar isso por meio de um exemplo. Esse é um exemplo de aplicação que nós já vimos em vídeo anterior. Né? Nosso componente app que agrega três componentes, header, body e footer. Muito bem, vamos olhar especificamente o componente header. Né? Então, esse aí é o componente header original daquele exemplo que nós tratamos antes. Né? E aí está, dois destaques aqui no código dele sendo apresentado. Primeiro, a assinatura da função. Então, function header, abre parênteses, fecha parênteses, deu. Né? E lá embaixo, apontado pela seta, o conteúdo renderizável que ele entrega. Então, um H1 com a palavra título. Então, esse componente, quando instanciado, né? Que conteúdo renderizável ele entrega? A palavra título no H1, só isso. Muito bem, vamos olhar esse componente agora alterado usando props. Então, o primeiro ponto a destacar lá em cima na assinatura da função do componente é o que? Olha, apareceu um parâmetro chamado props. Poderia ser outro nome? Poderia, mas a gente vai usar isso como padrão. Vamos usar sempre props. Então, olha lá, a função agora ela tem um parâmetro, diferente da situação original. E esse parâmetro ele é tratado lá dentro do retorno, né, que está destacado pela seta. Então dá uma olhada, esse componente agora ele entrega um H1, mas não com uma palavra fixa, mas com o conteúdo que vem no props. Então props.title. Agora observa o seguinte, por que não é só props? Aqui props não é exatamente um elemento de informação. A ideia de props é que ele é uma coleção de informações. Então eu digo, puxa, considerando props, o pacote, digamos assim, props que eu recebi, o que eu quero apresentar? Eu quero apresentar aquela informação identificada por title, props.title. Bom, mas isso aí a gente vai ver no exemplo a seu tempo. Então, agora nós queremos trabalhar num exemplo usando o VS Code, olhando um pouco de código. Então, nós temos aí o diagrama de uma aplicação que nós já vimos, é um exemplo que já foi tratado, aquele em que o componente body também agrega informações, e o resultado dele no browser é esse que está sendo mostrado aqui na tela. Então, observa, cada componente entrega exatamente uma informação fixa. Sempre que eu instanciar o componente, ele só vai entregar aquela informação fixa para ser renderizada. Bom, qual é a ideia então? Vamos fazer uma modificação. Primeira modificação é o seguinte, vou dar uma enxugada na aplicação e deixar só o componente body com dois componentes parágrafo, header e deu. Essa vai ser a nossa aplicação. Então, se nós simplesmente pegamos aquela versão anterior, fazemos essa alteração, o resultado vai ser esse que está colocado no browser logo acima do diagrama. Título, parágrafo, parágrafo. Quer dizer, header entrega a palavra título, parágrafo entrega a palavra parágrafo. Deu, não mais. Bom, mas isso, convenhamos, não serve para muita coisa. Na estrutura de um documento, seria mais interessante que eu mostrasse um documento que tem alguma informação. Então, nós vamos fazer uma modificação para que ele passe a ter efetivamente uma informação. Então, na imagem à direita, seria o resultado da modificação que nós queremos fazer.
Né? Nós queremos fazer o quê? Fazer com que o título, o header, apresente uma informação que eu vou passar por props e paragraph também apresente uma informação que eu vou passar por props. Tá? Muito bem, então este vídeo nós encerramos aqui, aula 10. No vídeo seguinte, da aula 11, nós vamos diretamente tratar essa alteração no Visual Studio Code. Tá? Então, essa aula nós ficamos por aqui.